A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós fomos acusados, o site da congregação, de negar Cristo Jesus. Segundo pessoas que criticam a congregação, eles alegaram que nós negamos a Cristo Jesus já pelo site. O qual, irmãos, nós vamos ver aqui o institucional de cada site. Eu escolhi um site e um da congregação, né, para nós tirar a base em um e o outro, né? Nós vamos falar então da congregação, o site, onde diz ali a institucional, a instituição, né, o que somos, e nós vamos falar também da igreja presbiteriana, por que não a redenção, né? Escolheram este site, então nós vamos analisar os dois. Quem somos? Vai no site da Congregação Cristã no Brasil, congregaçãocristanobrasil.org.br, institucional /quem somos. A Congregação Cristã no Brasil é uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica contida no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A Congregação Cristã tem a origem num pequeno grupo de evangélicos italianos que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, no ano de 1904, passou a se reunir em suas casas, buscando a guia divina para seguir os ensinamentos bíblicos cristãos, dentro da simplicidade da fé apostólica. Este grupo, desprovido de qualquer denominação e sem qualquer propaganda ou forma especial de comunicação, foram se agregando muitas outras pessoas, sentindo-se movidas por Deus. Primeira palavra, Deus. Dessa mesma maneira, se formaram em diversos países grupos imbuídos nos mesmos sentimentos e compreensão da palavra de Deus. Com o aumento do número de pessoas professando os mesmos princípios e de adoração a Deus, e não havendo locais particulares em que fosse possível reunir-se, foi necessário adquirir-se locais para esse fim, havendo, a partir de então, a necessidade de se criar instituição com personalidade jurídica para poder legalizar as reuniões e titularizar propriedades desses imóveis, e por isso se denominou essa entidade de congregação cristã, isto é, simples reunião de pessoas sem qualquer formalismo ou personalismo, apenas imbuídas dos mesmos valores espirituais cristãos de adoração a Deus. Falou Deus 4 vezes, tá? As receitas divinas de seus membros devem decorrer de ofertas voluntárias e anônimas, isso que incomoda eles, cujos valores devem ser aplicados integralmente nas finalidades para as quais foram oferecidas, sendo vedado qualquer caráter de obrigatoriedade da sua prestação ou vínculo com a integração ou permanência de membros. Isso também eles ficam queixo caído. O exercente de qualquer cargo espiritual ou de administração deverá manter-se através de seu trabalho ou meios próprios, uma vez que é vedada qualquer espécie de remuneração ou retribuição pelo exercício dessas atividades ou pela ministração de serviços espirituais ou sacramentos. Isto quer dizer que não recebemos salários. Já diz já no site. Falou Deus 4 vezes. Já diz já no site. A congregação cristã não tem qualquer vínculo com partidos, ideologias políticas e os integrantes de cargos espirituais ou de administração. Deve se abster de aceitar cargos ou encargos políticos, sendo incompatível o exercício concomitante de funções em ambas as esferas.
cargos ou encargos políticos ou função espiritual ou administrativa na igreja. Recomenda a seus membros cumprir os deveres cívicos de cidadãos consoantes as leis do país. Também é vedado aos membros integrantes do Ministério da Administração utilizar-se do nome Congregação Cristã no Brasil para fins políticos, eleitorais ou ideológicos. A congregação não mantém polêmica sobre seus pontos de doutrina e seu modo de organização, nem autoriza ninguém a fazê-lo em seu nome. Os integrantes do ministério, anciães, diáconos, operadores e da administração da congregação cristã não mantêm site ou qualquer tipo de comunicação objetivando atendimento de questões espirituais ou de esclarecimento de pontos de doutrina ou princípios de fé. A congregação cristã no Brasil não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Quem tiver interesse espiritual de conhecer sua doutrina deverá frequentar seus cultos em qualquer de suas igrejas. A congregação cristã no Brasil. Quando falam que o site da congregação cristã no Brasil anula Jesus Cristo por completo, essas pessoas eles não entendem e que o que está no site da congregação está dizendo que a congregação não tem site para pregar, não tem site para tirar as dúvidas. Vamos supor, você vai aqui no site, faz a sua pergunta e tem alguém ali respondendo a sua pergunta, né? Dando-lhe conselhos. Você quer conselhos? Vai na casa do Senhor, vai na igreja e ali pode até, se a palavra não vier, vá ali e pergunta para uns dos anciãos cooperadores, que ali vai ser tirada a sua dúvida a este respeito. E sabendo que o site falou a palavra de Deus 4 vezes. 4 vezes. Então, irmãos, a CCB não anula Jesus por completo do site, porque Jesus Cristo é o próprio Deus e Deus é Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo à terra para quê? Para a salvação de nossas almas. E o Filho, então, aí, assim que expirou na cruz, né? A carne morreu, então ele ressuscitou no terceiro dia e o Espírito voltou para onde ele estava, terminando a sua missão, né, irmãos? Então, o site em que a congregação diz aí, irmãos, este site é referente ao que nós somos, o que nós fazemos, né? O que nós fazemos. Aí nós vamos ver aqui agora quem somos da Igreja Presbiteriana Redenção, que eles dizem bem assim, quem somos? Identidade teológica. A Igreja Presbiteriana Redenção é uma comunidade local de crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo. Professa cosmovisão bíblico reformada, resgatada da reforma protestante do século XVI, né? Subscreve a Confissão de Fé de Westminster, é um nome complicado, Westminster, e seus catecismos, a Confissão de Fé, precisamos ver isso daqui depois quem é esse Westminster e seus catecismos. É federada à Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, cuja Constituição obriga quanto à doutrina, liturgia e governo. Tem por fim prestar culto a Deus. Falou de Deus. Em espírito e em verdade. Pregar o evangelho e batizar os conversos e seus filhos menores sob sua guarda. E ensinar os seus fiéis a guardarem a doutrina e a prática das sagradas Escritura do Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã, crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que estou falando aqui é a mesma coisa que a congregação exerce, só que aqui eles colocaram, né, na letra, eles colocaram escrito e a congregação faz na prática. Não estou falando que a Igreja Presbiteriana não faz na prática porque eu não a visito, né? Não vou. Mas a congregação que eles colocaram aqui, a congregação já faz na prática, né? Se a congregação já faz na prática, então só apareceu Deus. Mas Deus é o que rege tudo.
Deus é o que manda no seu Filho, Jesus Cristo. Né, irmãos? Olha só, a missão, em conformidade à grande comissão para o povo de Deus, Mateus 28, 18 e 20, a Igreja Presbiteriana Redenção aspira a ser uma comunidade cristã dinâmica na cidade de Brasília, centralizada na adoração a Deus vivo e no testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, como discípulo de Cristo. Nosso objetivo principal é construir vidas que glorifiquem a Deus, com famílias fortes e uma comunhão na qual os membros cuidem e amem uns aos outros, buscando junto o bem-estar espiritual de nossa cidade, de nosso país e no mundo. Mesma coisa a congregação faz, só que a congregação faz na prática, e aqui está no escrito. Como já disse, eu não tenho aqui certeza se isso é colocado em prática, né, irmãos? Às vezes a pessoa coloca no escrito e na prática é outra, né? A palavra Westminster, a confissão de fé de Westminster é uma confissão de fé reformada de orientação calvinista, adotada por muitas igrejas presbiterianas e reformadas ao redor do mundo. Essa confissão de fé foi produzida pelos teólogos de Westminster, com o propósito de promover uniformidade na adoração e na doutrina da igreja. É uma uniformidade de todas as igrejas na mesma doutrina que esses teólogos aí adotaram, né, irmãos? Já é uma coisa que a nossa confissão de fé é a confissão em Cristo Jesus, né? Não precisou aí fazer essa uniformidade, teólogos fazer esse tipo de coisa. A nossa confissão de fé é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabendo que, olha só o que diz no inário, nosso inário da congregação. Presta atenção. Na última folha do inário, esse é o meu de músicas, tem essa parte: pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Se a Irmandade ler aqui diz tudo o nosso ponto de fé, né? Não precisa estar estampado em site. O site é para apresentar quem é. O que é a nossa fé, veja bem, a nossa fé. Ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos, né? Aqui no site eles dizem que é a confissão de fé de Westminster. É uma palavra bem difícil, Westminster, né? Que é a confissão de fé que foi adotada por muitas igrejas presbiterianas e reformada aos redor do mundo. E essa confissão de fé foi feita por teólogos, né? E a nossa, veja bem, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos como a contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única perfeita guia da nossa fé e conduta. Entendeu? A Palavra de Deus é a única, né, perfeita guia da nossa fé e conduta. Ela nada pode se acrescentar ou dela diminuir. E também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos que é só um Deus, vivente, verdadeiro e eterno, e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cujas unidades estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem aqui agora no terceiro. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele por conseguinte duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Então Jesus Cristo nós também consideramos o verdadeiro Deus. Se o site está em adoração a Deus, então foge desta negação que diz que anula Jesus por completo. Irmãos, irmãs, apreciadores da obra de Deus, pessoas em que visita aqui o nosso canal, né? Quando pessoas vêm falar que a CCB anula Jesus por completo, né? A autopromoção, a prova que está no site da congregação, vocês podem ver que aí
e fala de Deus e adoração a Deus quatro vezes e diz quem é a instituição e diz quando veio a obra de Deus para o Brasil, que um grupo de italianos trouxe ali 1600 e pouco, né? Foi 1600, 1800 e pouco. Veja bem. Vamos voltar lá para a gente ver essa data. Em 1904, me perdoe. 1904. Aqui eu vi 1608 site. E aqui diz que a obra veio para o Brasil. Né? Aqui está dizendo o que aconteceu e o que a igreja proíbe. Seria um ponto de doutrina. Aqui dizendo que pode, que não pode. Não recebe salário. Não paga salário. As contribuições do inteiro sentimento da pessoa, não tem dízimo, não tem isso, não tem aquilo. Aqui o site está dizendo esta parte. Já a última folha do Inário, cadê o Inário? Está aqui. A última folha do Inário diz, né, o nosso ponto de doutrina também. Aqui diz que Jesus Cristo é o próprio Deus. Está aqui, o ponto de doutrina. Só que, irmãos, a gente prova que nós, a obra de Deus, não anulamos Jesus Cristo, Deus, porque nós sentimos Ele dentro da igreja. Ele fala com a nossa alma, Ele mexe nos corações. Ele alegra uma alma em que vai para a igreja até com pensamentos ruins, com pensamentos aí que o inimigo coloca, com pensamento de acabar com a própria vida, e chegando ali, Deus usa do servo de Deus e o próprio Deus se faz presente. Então nós não anulamos Jesus Cristo, nós não anulamos Deus, nós o adoramos na prática, não na escrita. Podemos chegar aí em qualquer site e falar Jesus Cristo, que tal, mas vai ver se realmente nos cultos, se a adoração é esta que estão falando no site. Nós não. Desde o começo até o final, o glória na igreja, direcionado a Deus. Irmãos, é lindo demais. Esse dia eu cheguei no culto, o culto estava assim um pouco, assim, a gente via as crianças bagunçando, indo para lá, indo para cá, e de repente começou o hino do silêncio. Quando começou o hino do silêncio, a igreja manifestou do começo, lá do púlpito até o porteiro, e foi manifestando com aquele hino. E Deus mexendo na alma. Parecia um vento passando no corredor, irmãos. Quem é que faz isso? O homem? A força do homem faz isso? O homem tem poder para mexer nos corações? Não tem poder. Então, irmãos, essa é uma explicação em que nós queremos dar aqui no canal, que o nosso site da congregação, muitos estão começando pelos hinos, estão começando pela obra da piedade, estão começando por tudo que é lado, irmãos, pelo véu. Eles atacam o véu, atacam a obra da piedade, atacam o ancião, atacam o cooperador, atacam uma criança, atacam tudo. E quando eles veem que nada dá certo, eles vão diretamente no site para tentar descentralizar, né? Mas fique sabendo, a congregação cristã no Brasil, mesmo que ela não coloque muito no nome de Jesus, ela não vai pela letra. O problema das pessoas que estão habitoladas de Bíblia, habitoladas de livros, mostrando o livro calvinista, o livro arminianista, e estou estudando isso, e estou estudando aquilo, e eu vou ver esse livro tal dia, eu vou ver aquele outro dia, e fica na leitura. A leitura mata a alma do cidadão. Quando o cidadão vê, ele está cheio de livros na mão e o espírito lá embaixo. E nós não precisamos estudar, não precisamos estudar para sentir Deus, porque Deus já visita sem nós estudar. Tá bom, irmãos? O que vocês acham a este respeito, queridos? Deixa aqui sua opinião. Vamos interagir nesta parte.
Vá nesse site e veja que coisa linda, que obra maravilhosa, irmãos. Santo Deus. Termino aqui esse vídeo saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.